sobre implantes dentários. Por isso já estamos em contato com o cirurgião dentista e embaixador da Sim Implant System, o Dr. Sérgio Lago. Dr. Sérgio, seja muito bem-vindo ao Sistema Sagres de Comunicação, seja muito bem-vindo ao Tom Maior. Seu microfone está desligado, Dr. Sérgio. Perdão. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Um grande prazer estar aqui falando em nome da Sim, para todos os ouvintes e telespectadores aí da Sagres. Será um grande prazer estar com vocês hoje. Perfeito. E para começar o nosso bate-papo, a gente sabe, né, que o implante dentário ajuda muito na autoestima, mas não é só isso, né, doutor? Quais que são os principais benefícios de um implante dentário? O que acontece? O tratamento com implantes dentários hoje realmente é revolucionador. Hoje em dia, todo paciente que nos procura buscando a reabilitação oral, ele sempre busca alguma coisa fixa e algo que dê mais estabilidade, conforto e, acima de tudo, que aumente sua autoestima. Hoje, o tratamento com implantes dentários proporciona ao nosso paciente realmente ele ter uma melhor função mastigatória, melhor estética e, acima de tudo, estabilidade. Às vezes a gente vê em vídeos de internet e tudo mais, aqueles vídeos que muitas pessoas caem na gargalhada com relação a próteses voando em momentos, às vezes, de discursos, mas isso tudo hoje a gente consegue muito mais segurança do nosso paciente quando a gente faz o tratamento hoje com implantes dentários. Então, a motivação, a autoestima e, acima de tudo, a confiança do paciente fica muito maior quando a gente faz esse tipo de tratamento. Mas, doutor Sérgio, explica pra gente, para quem acompanha aqui o Tom Maior, né, o que é, de fato, um implante dentário, quando esse tipo de procedimento é indicado ali para o paciente, né, quais são ali as circunstâncias em que vai ser indicado um tratamento como esse? Então, o implante dentário, basicamente, ele consiste em um parafuso que ele pode ser de titânio ou de zircônia, onde ele vai ser ancorado no nosso tecido ósseo. A gente precisa de uma quantidade de ósseo suficiente para que a gente consiga instalar o nosso implante. Esse implante, por sua vez, vai sofrer um processo de osseointegração, que seria uma aderência desse implante ao tecido ósseo. Então, é isso que confere justamente essa estabilidade. Então, é um procedimento onde nós praticamente instalamos esse parafuso no tecido ósseo para que o paciente tenha, então, essa estabilidade, mais um ponto de ancoragem. E acima dele nós instalamos a prótese, que pode ser unitária ou múltipla, dependendo de cada caso. Doutor Sérgio, e aí o paciente ele quer, né, fazer esse implante. O implante dentário, tem alguma contraindicação? Qualquer pessoa pode fazer? Como isso funciona? O que acontece? Hoje a gente não tem contraindicações absolutas dos implantes dentários. Hoje os implantes são tratamentos que basicamente a gente vai precisar o quê? De uma boa condição sistêmica do nosso paciente. A gente não pode submeter o nosso paciente a um tratamento que é um procedimento cirúrgico e um paciente que tem alguma comorbidade, algum tipo de problema cardíaco, algum tipo de problema, até mesmo diabetes, descontrolado. A gente precisa realmente ter um paciente em uma boa condição de saúde para que a gente possa então submetê-lo a esse tipo de tratamento. E é uma coisa que eu gosto muito de frisar, o implante dentário é um tratamento igual a um dente do paciente. O paciente precisa cuidar igual a um dente, precisa higienizar, precisa voltar ao dentista para fazer suas consultas periódicas de controle. Então, é um procedimento hoje que basicamente a gente depende da presença do tecido ósseo ali suficiente para que a gente possa então instalar esse implante. E lógico, uma condição de saúde geral favorável ao paciente. Caso esse paciente tenha algum tipo de comorbidade e tudo mais, a gente vai precisar trabalhar em conjunto com o médico responsável para controlar esse paciente e aí sim podermos instalar o nosso implante. Doutor Sérgio, dentro dessa questão de mitos e verdades, né, que envolve o implante dentário, a gente escuta, né, falar que fumantes têm algumas restrições, tem que parar um tempo de fumar para poder fazer. Isso é verdade? Como que funciona o implante dentário para quem é fumante? Perfeito. Não é que o paciente fumante ele vai ser contraindicado a realização do implante. Mas, com certeza, o paciente fumante ele tem uma série de comprometimentos que eles podem diminuir a questão da própria osseointegração do nosso paciente. A gente tem questões de valores de sucesso de implantes instalados em pacientes fumantes inferiores a pacientes saudáveis, não fumantes. Então, o que acontece? O que a gente precisa colocar na nossa filosofia de trabalho é que pacientes fumantes, eles vão precisar o quê? De um maior controle após esse implante ser instalado. Então, às vezes, um paciente que ele é submetido a um tratamento de implantes, ele tem
o hábito do tabagismo, a gente precisa ter um controle mais próximo desse paciente. Ao invés de voltar a cada 6 meses, a gente precisa reduzir um pouco mais esses tempos de rechamadas para que não tenha o risco da gente ter problemas nesse paciente, porque sim, ele é um paciente mais propenso a desenvolvimento de doenças perimplantares e, acima de tudo, perdas ósseas ao redor desse implante. Doutor Sérgio, e após o procedimento ser realizado, existe alguma possibilidade de haver algum tipo de rejeição do paciente com esse dente implantado? Sim, a gente tem algumas falhas da osseointegração, dessa cicatrização desse implante ao osso, que muitas vezes podem estar relacionadas à má execução do procedimento, até mesmo próprias condições biológicas, que podem levar o implante a ser perdido. Hoje em dia a gente sabe que a gente utiliza o titânio, que é um material biocompatível. Então não é que haja uma rejeição do material, mas muitas vezes pode ter sido alguma condição transcirúrgica, até mesmo pós-cirúrgica, que pode ter levado à perda do implante. Que aí precisa então ser realizada a avaliação, se há a possibilidade de uma recolocação imediata de um novo implante, ou então se há a necessidade de fazer algum tipo de enxerto ósseo para uma nova formação óssea, e aí sim a nova realização da instalação do implante. Estamos conversando aqui no Tom Maior com o cirurgião dentista, Dr. Sérgio Lago, falando sobre saúde bucal e também implantes dentários. Dr. Sérgio, quanto tempo leva esse procedimento, né, para fazer ali um implante dentário? Quais os cuidados, né, que esse paciente tem que ter depois? Já ali no mesmo dia que é feito esse procedimento cirúrgico, o paciente já sai ali com o implante pronto? Como que funciona as etapas, né? Porque, afinal de contas, é uma cirurgia. Legal, ótima pergunta. Hoje em dia, graças a Deus, a implantodontia já evoluiu muito. Hoje em dia a gente tem as possibilidades de realização do que nós chamamos de implantes imediatos. São implantes onde o paciente perde o dente, imediatamente já há uma nova instalação de implante, ou realização da instalação do implante imediatamente. Então, realmente, hoje em dia, quando a gente tem um tecido ósseo suficiente ali para instalar um implante imediatamente, isso já é possível. Quando a gente está trabalhando em uma região já cicatrizada, de uma região que já houve, então, a perda dentária depois de alguns meses, a gente já pode colocar esse implante. Então, quando a gente coloca o implante, o que é que vai ser o grande divisor de águas? O travamento desse implante, que nós chamamos de estabilidade primária. Quando nós temos uma estabilidade primária suficiente para já a instalação de um dente imediato sobre aquele implante, a gente já realiza ali meio que de imediato a instalação desse dente. Então, hoje em dia, realmente, a gente tem uma evolução muito grande, principalmente não apenas no desenho dos implantes, mas também na microsuperfície que nós chamamos. Ou seja, o tipo de tratamento dessa superfície do implante que vai potencializar esse período de osseointegração, essa cicatrização do implante ao osso, possibilitando uma reabilitação hoje cada vez mais precoce e cada vez mais rápida ao nosso paciente. Então, hoje em dia, a gente depende tanto da qualidade óssea para que a gente faça uma instalação do implante de forma mais adequada, o travamento para que a gente possa submeter, então, esse paciente a uma instalação imediata de uma coroa, que é justamente o dente sobre esse implante. Então, esses são os principais aí diferenciais. E hoje, a partir das superfícies, a gente pode ter tratamentos que após 28 dias do implante instalado, nós já podemos, então, submeter o nosso paciente à reabilitação, à instalação ali da prótese sobre o implante. Doutor Sérgio, ao escutar o senhor explicando, me parece ser um procedimento bem complexo, é isso mesmo? E esse procedimento, essa complexidade do procedimento, pode acabar refletindo no preço? Como que está essa relação? Fazer um implante hoje em dia tem um valor acessível, não é tão acessível assim? Como que está funcionando? Hoje, o que acontece? Os valores dos implantes hoje estão bem mais acessíveis do que antigamente. Se nós pensarmos há 10, 20 anos atrás, realmente era muito oneroso fazer o tratamento com implantes. Hoje nós já temos excelentes empresas nacionais que hoje em dia já deixam um tratamento muito mais acessível ao nosso paciente. Então, o que acontece? É um procedimento, não vou dizer complexo, mas um procedimento que a gente precisa ter uma curva de aprendizado suficiente para poder submeter o nosso paciente ao melhor tipo de tratamento possível. É algo que hoje em dia os valores são realmente bem mais acessíveis, então hoje em dia não se justifica, às vezes, tratamentos que antigamente nós desgastávamos dentes istos, sem nenhum tipo de alteração dos nossos pacientes para a instalação de uma prótese fixa. Hoje em dia nós conseguimos, sim, através de um valor bem mais acessível e muito mais confortável também para o paciente, trabalhando ali apenas naquele sítio, proporcionar a ele uma reabilitação mais adequada. Doutor Sérgio, nós sabemos ali com a pandemia, né, a ansiedade em que as pessoas viveram, tivemos também um aumento dos casos de bruxismo.
Como que funciona o bruxismo acontecendo ali, né, sobre uma prótese de implante? Pode causar ali alguma consequência? Qual que deve ser o cuidado? O que acontece? O bruxismo em si, realmente essa fase de pandemia foi cada vez mais frequente, principalmente a quantidade de pacientes com fraturas dentárias. Então, o implante ele funciona basicamente parecido com um dente, só que na grande maioria essa fratura não vai ocorrer em todo em toda a sua estrutura. Normalmente as fraturas sobre implantes elas estão relacionadas realmente apenas à parte protética, que é aquela parte que fica ali fora da gengiva, e às vezes sobre um ou outro componente. Então, podendo muitas vezes apenas com a nova prótese sobre implante resolver o seu problema. Em casos mais, como é que eu posso dizer, complexos e muito mais avançados, a gente pode sim ter relatos, a literatura ela traz muito bem com relação à ocorrência de fraturas de implantes, em casos às vezes de bruxismo, até mesmo de próteses mal confeccionadas que podem ter uma distribuição de força inadequada. Mas hoje em dia o que a gente precisa ter bastante atenção é que quando a gente confecciona uma prótese sobre implante bem, como é que eu posso falar, bem distribuída com relação às forças, uma prótese realmente bem personalizada ao nosso paciente, a chance disso acontecer é bem mais reduzida. Mas pacientes bruxistas, eles precisam de tratamento, é uma condição que, como você mesmo falou, esse momento de pandemia, de estresse, acaba refletindo muito na condição bucal do paciente. O paciente muito ansioso tem relatos com relação a bruxismo, apertamento e todos esses hábitos parafuncionais que podem ocorrer devido às próprias condições psicológicas ali do nosso paciente. Doutor Sérgio, a gente sabe que é necessário, por mais que muitas vezes a gente só recorra ao dentista quando já está com uma dorzinha no dente, algo do tipo, é necessário ter uma periodicidade, né, ir no dentista com certa frequência. Após realizar esse implante, nesse implante dentário, é preciso que o paciente fique mais alerta, fique mais esperto, ter um acompanhamento de perto com o dentista? Ótimo. O que acontece? O paciente ele tem que ter em sua cabeça que ele precisa, o implante é igual a um dente. Ele precisa de controle, de manutenção. Então, o que acontece? O paciente, depois de instalado o implante, ele precisa passar com o cirurgião dentista para realizar acompanhamentos periódicos. Lógico, cada acompanhamento de cada paciente ele precisa ser personalizado a cada paciente. Não adianta você pensar que eu só vou voltar uma vez ao ano, eu só vou voltar a cada 6 meses, depende. Como a gente já discutiu com relação aos pacientes fumantes, são pacientes bem mais risco-dependentes de desenvolver algum problema sobre esse implante. Então, muitas vezes a gente tem que reduzir ainda mais esse tempo de rechamada, para que nosso paciente ele não tenha o risco de desenvolver qualquer tipo de problema, seja sobre dente, seja sobre implante. Doutor Sérgio, a gente está caminhando aqui para o final da nossa entrevista, mas antes eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre quais são os principais mitos sobre as próteses, né, sobre os implantes dentários. Primeira coisa, implante dentário não dói, certo? Que muitas vezes a gente acaba se deparando com alguns pacientes que têm, doutor, é um parafuso, vai furar meu osso e tudo mais, fica tranquilo. É tudo realizado com anestesia local, certo? A gente anestesia toda a região para que o paciente não tenha nenhum risco de dor, não vai causar nenhuma doença esse implante na sua boca, não é um corpo estranho nem nada, é um material biocompatível que ele vai te dar sim, muita segurança, muita autoestima, vai poder se alimentar de qualquer coisa, não tem aquela questão, doutor, depois que eu colocar esse implante eu não vou mais comer minha maçã, não vou mais poder comer alimentos muito duros. Vai sim, a mesma coisa que que você comia antes, você vai conseguir comer. Questão de sangramento, não vai ficar sangrando, pelo contrário, a gengiva ao redor é altamente necessário você fazer um bom controle, um acompanhamento para que essa gengiva esteja sempre saudável e você não tenha nenhum risco de sangramento. E acima de tudo, a prótese sobre implante ela não é para ficar caindo. A gente tem alguns tipos de próteses que elas são removíveis, mesmo sobre implantes, mas elas precisam ter uma ótima adaptação para que você tenha realmente um maior conforto e a maior segurança aí do seu dia a dia. Então, com relação aos principais mitos que a gente tem, é justamente essa resistência do paciente. Não tem contraindicação absoluta, a gente tem pacientes que têm uma maior necessidade de cuidado para que a gente possa proporcionar a ele a maior durabilidade possível desse implante. E sim, vocês podem se assobiar, podem comer o que quiser e realmente vão ter muito conforto e muitos benefícios aí com os tratamentos sobre implantes dentários. Perfeito. Sobre saúde bucal e implantes dentários, conversamos com o cirurgião dentista, Dr. Sérgio Lagos. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Tom Maior e pela disponibilidade.
Imagina, agradecimento é todo meu. Muito obrigado aí por vocês pensarem aí também na questão da saúde bucal, que é extremamente importante para todos.